Pessoal, mais uma vez aqui com vocês, falando sobre o curso de avaliação da composição corporal. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e agradeço todo o carinho que venho recebendo durante todas essas duas e a próxima série que nós vamos ter aí, tá bom? Bom, hoje meu nome é Silmar, vocês já me conhecem, e hoje nós vamos falar sobre antropometria. O que significa isso no ramo da avaliação da composição corporal? Então, a antropometria é um ramo da ciência biológica que está relacionada aos estudos dos caracteres mensuráveis à morfologia humana. O que isso significa? Utilização de técnicas padronizadas para quantificar o tamanho, a proporção e o formato do corpo. Então essa palavra, ela vem do grego e significa medida do humano. Então, antropometron. Então, vem do grego e significa o quê? Que nós vamos estar medindo o formato do ser humano, tá bom? Em todas as proporções, no tamanho, na quantidade e relacionar aí essa proporção que vem no pacote. Bom, é a ciência que estuda e avalia a medida de tamanho, massa, proporção do corpo humano. É constituída de medidas rápidas e fáceis em relação à realização. Apresenta informações valiosas no que se refere à predição e estimação dos vários componentes corporais, de crianças em desenvolvimento, adultos sedentários ou atletas, representando um importante recurso de assessoramento para uma análise completa do indivíduo. Então, aqui nessa frase, pessoal, a gente vê que a composição corporal ela é necessária para nós quantificarmos o tamanho, a massa, as proporções e as quantidades relacionadas a todos os processos metabólicos. Pessoal, eu queria que vocês entendessem que a grande maioria de vocês faz avaliação física e principalmente a avaliação corporal. Mas nós temos que ter perfis e protocolos corretos para que isso seja cada vez mais aprimorado e que nós entreguemos o que? Um relatório relacionado à composição corporal de forma científica e de forma onde a pessoa entenda quais são os papéis dessa composição corporal relacionada às doenças, às patologias, ok? Então, olha só, segundo o Reinhardt e o Stolaczai, em 2000, podemos utilizar a composição corporal para identificar riscos à saúde associados aos níveis excessivos altos ou baixos de gordura corporal. Quando nós temos a gordura corporal muito alta, nós temos uma patologia que é definida como obesidade. Quando nós temos a gordura corporal muito baixa, nós temos uma patologia que é definida como a magreza. Então, olha só, nós precisamos ter muito cuidado que essa linha, eu tenho protocolos que definem que há uma linha relacionada à gordura corporal, ao tamanho, à proporção e à massa. Então, nós temos que nos ater a esse sentido. Identificar riscos de saúde associados ao acúmulo de gordura intraabdominal. Quando nós tivermos aquela gordura amarela que está relacionada ao abdômen do homem, principalmente, ou da mulher no quadril, nós temos uma desproporção
em relação a essa gordura. Isso pode significar um risco relacionado à saúde desse indivíduo. E proporcionar a percepção sobre os riscos de saúde associados à falta ou excesso de gordura. Então essa desproporção ela pode ocasionar aí um risco tanto para cima quanto para baixo dessa linha que eu falei para vocês, ok? Monitorar as mudanças relacionadas à composição corporal associada a certas doenças. Nós sempre estamos aí associando as gorduras corporais às doenças relacionadas ao coração, relacionadas às doenças metabólicas, relacionadas até agora a alguns certos tipos de câncer. Então, quando nós formos mudando aí com o treinamento a composição corporal desse indivíduo, a gente tem que acompanhar, porque essas doenças também podem cair o risco. Avaliar a eficiência das intervenções nutricionais e de exercícios na alteração da composição. Então a gente está avaliando se o nosso programa de treinamento e se o programa de nutrição proposto àquele indivíduo está sendo eficiente. Estimar o peso corporal ideal para atletas e não atletas. Portanto, se nós temos as proporções relacionadas à massa, relacionadas à estatura, tamanho, relacionadas à quantificação, nós podemos dar um número ideal para esse indivíduo chegar naquela linha de patamar que nós desejamos, ok? Formular recomendações dietéticas e prescrições de exercício. Como eu já disse, aqui o nutricionista ele vai trabalhar com as formulações dietéticas e nós vamos trabalhar com a prescrição dos exercícios em cima daqueles dados que nós obtivemos na avaliação aí antropométrica desse indivíduo. Monitorizar mudanças na composição corporal associadas ao crescimento, desenvolvimento, maturação e idade desse indivíduo. Dentro daquela faixa que eu falei para vocês, nós temos ali protocolos que referenciam cada indivíduo desse, tanto as crianças como os adultos, como os idosos. Então, a antropometria vai nos ajudar a monitorização em relação a isso, ok? Bom, os instrumentos que nós temos de medidas para a antropometria são vários, tá? Eu vou citar alguns só aqui para que vocês entendam como que nós fazemos essa avaliação. Então aqui eu tenho primeiro as balanças. E as balanças elas podem ser de várias maneiras. Primeiro aqui é uma balança normal que se coloca no chão e não tem o estadiômetro. É uma balança que não é científica. Nós não usamos na comunidade científica. A segunda é uma balança que nós chamamos de balanças médicas. E essa balança aqui, ela tem o peso relacionado ao quilo, a quilograma, e a altura relacionada ao estadiômetro. Então ela é uma balança que é utilizada pela comunidade médica e uma balança que é utilizada nas clínicas relacionadas à composição corporal, personal trainer e outras clínicas. Esta já é uma balança que nós chamamos balança de bioimpedância, só que esta é uma balança muito top. Esta balança, ela é chamada de tetrapolar e ela nos dá vários índices em relação a peso, altura, índice de massa, massa magra, massa gorda, quantidade de água, quantidade de proporção relacionada ao que o indivíduo precisa chegar. Então ela é uma balança muito completa que nós também usamos nas clínicas. A academia geralmente não tem, tá bom?
Aqui uma balança de bioimpedância, como essa aqui, mas ela nos dá algumas proporções relacionadas à massa magra e massa gorda. E aqui, por último, uma balança também chamada de balança de bioimpedância, mas esta é uma balança tetrapolar. Esta é uma balança bipolar, que também nos dá algumas informações a mais do que só o peso e a altura, ok? Bom, aqui nós temos, pessoal, os estadiômetros, porque todos os protocolos relacionados à composição corporal, ele vai precisar do peso e da altura, independente se ele for bioimpedância ou não, tá? Então aqui os estadiômetros, eles medem a estatura do indivíduo. Então eu tenho aqui o primeiro, é o estadiômetro que está sendo mostrado aqui, que ele é fixo na parede, numa altura maior, e ele vem abaixando até chegar na pessoa. E ele dá aqui a quantidade da altura deste indivíduo. Esta é a mesma balança que eu apresentei no slide anterior, que é uma balança médica, que mede o peso e mede a altura do indivíduo através do próprio estadiômetro que tem nela. Aqui, um outro estadiômetro é um estadiômetro portátil que nós podemos levar em qualquer lugar. Na faculdade, geralmente a gente usa este estadiômetro para poder fazer os projetos científicos. E aqui, por último, um estadiômetro também que é chamado de estadiômetro de régua, que ele é preso na parede através de 2 parafusos e a pessoa encosta de costas e nós vamos medir a estatura dela desta forma, ok? Aí outros instrumentos que nós medimos também agora tamanho e proporção de osso são os paquímetros, que geralmente a gente vai medir os diâmetros ósseos. Esses diâmetros ósseos, eles são relacionados à proporção à largura e ao comprimento, ok? Então aqui eu tenho um estadiômetro eletrônico, aqui eu tenho um estadiômetro de fita, aqui eu tenho um estadiômetro de régua e aqui outro estadiômetro de régua, só que num tamanho um pouco maior, que é para medir ossaturas maiores em relação à composição corporal, tá bom? Bom, aí nós chegamos naqueles que nós utilizamos muito dentro da academia, dentro dos projetos, fora, em projetos fora externos, né? Que são os compassos de dobra cutânea. Esses compassos, eles vão medir a proporção em relação à dobra de tamanho desse indivíduo, a proporção em relação à gordura corporal que esse indivíduo pode ter em alguns determinados pontos do corpo. Então aqui eu também trouxe vários para que vocês conheçam aí. Aqui eu tenho um compasso, que é o compasso científico relacionado ao manômetro, né? Ele é um compasso da SANI e ele é um compasso que é utilizado aí por toda a comunidade científica. Este compasso e este compasso, esses 3 compassos, eles são mais utilizados aí nas faculdades. Os outros, eles podem ser utilizados, todos eles, na academia. Nós já temos vários estudos relacionados a todos eles. Então aqui eu tenho um compasso digital, que é um compasso médico. Aqui eu tenho um compasso mais simples, onde eu tenho meia circunferência. Aqui eu tenho um compasso de manômetro também, que é um compasso também que trabalha com 2 pontos, um ponto aqui e outro ponto aqui, um medindo de 0 a 10, o outro medindo de 0 a 100.
E aqui outros compassos de plástico, né? Aqui um compasso de plástico e aqui um compasso de ferro que é novo no mercado e está sendo muito utilizado aí pelas academias, ok? Diferenças científicas vão haver entre cada um dos compassos, mas nenhum significativo em relação à própria academia. Nós não utilizamos, como eu disse, esses compassos para trabalhar cientificamente, e sim na prática. Aqui nós temos as fitas métricas. O compasso mede a dobra do indivíduo, relacionado à gordura. A fita métrica, ela mede o tamanho daquele membro que tem a gordura. Então, é uma circunferência relacionada à proporção do indivíduo. Então, aqui eu tenho uma fita métrica que nós utilizamos na comunidade científica, tanto essa como essa. Aqui um outro tipo de fita, onde você dá a volta na proporção e depois coloca o pininho aqui, ele vai travar para que você veja aí o tamanho da circunferência. Aqui um outro tipo de fita, que é uma fita muito utilizada também nas academias, e a fita tipo costureira, que o pessoal também utiliza muito. Lembrando que essas duas nós trabalhamos lá na faculdade, dentro dos laboratórios, ok? E aí, pessoal, assim eu encerro essa parte de antropometria. Então, espero que vocês tenham entendido quais são as medidas e os instrumentos que nós utilizamos para relacionar proporção, massa, quantidade e tamanho em relação à medida do ser humano, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, eu agradeço pelos meus parceiros que estão sempre comigo aí nas aulas, Terra Azul Tecnologia, a Físicos e a Corpus, que é aqui o local onde nós gravamos todos esses vídeos, tá bom? Muito obrigado, pessoal, até o próximo vídeo, que é a aula número 5. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau.